Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso primeiro exercício relativo à parte das coleções em Python, onde nós estamos trabalhando aí a parte das listas, que diz respeito aí à parte das variáveis compostas que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Em outras linguagens de programação, normalmente é conhecido como os vetores, tá certo? Onde dentro dessa variável composta, os valores dentro dela é ali indicado por índices, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a resolução do nosso primeiro exercício relativo aí à parte de listas da linguagem Python, considerando Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui no meu ambiente Windows no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a resolver aí o nosso primeiro exercício aí relativo à parte das coleções, mais precisamente falando sobre as listas, tá certo? Então, para isso aqui no meu caso, na minha barra de tarefas, eu vou clicar sobre o ícone do PyCharm Community, esperar ele aqui abrir. Após ele abrir aqui, eu vou clicar em cima do meu projeto Exercícios Python. Aqui dentro desse projeto eu já posso criar o nosso arquivo .py relativo aí à parte das listas aí que nós vamos resolver aqui a partir deste momento. Então, para isso eu vou clicar em cima do projeto Exercícios Python com o botão direito, escolher a opção New e depois eu clico em Python File e eu vou dar o nome aqui no caso, né, da lista, que vai ser a nossa lista 06, eu vou colocar aqui assim, ó, mas para a gente saber depois de qual que é o assunto, eu vou colocar aqui também assim, ó, coleções, na verdade eu vou colocar colecões, sem o C cedilha e acentuação com o tio ali no caso. Vou colocar aqui um underline, que se trata aqui das coleções, que são as listas no caso. Então, vou colocar dessa maneira. Aqui eu já posso fechar o nosso navegador de arquivo contendo o diretório ali dos outros exercícios e eu vou fechar aqui também essa outra aba. Eu vou criar um comentário de múltiplas linhas, para isso eu coloco 3 aspas simples aqui e dou um Enter, já vou dar um Ctrl V aqui porque eu já fiz uma cópia, né, relativa à parte do conteúdo do nosso primeiro exercício, inclusive se você não tiver visto, né, a aula em que eu passei aí a parte do conjunto de 10 exercícios, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E aqui nós temos o enunciado da primeira questão que diz o seguinte: faça um programa que possua uma lista A que armazene 6 números inteiros. O programa deve executar os seguintes passos. Na letra A ele fala o seguinte: atribua os seguintes valores a essa lista. Vai ser o número 1, 0, 5, menos 2, menos 5 e o número 7. Então, simplesmente fazer uma declaração de uma lista. Na letra B, ele fala o seguinte: armazene uma variável numa variável inteira, né, simples no caso, não é uma lista, e sim uma variável simples como o que a gente conhecia antes de vir aí a parte das listas, tá certo? E aí coloca então a soma, né, das posições a 0, ou seja, a posição do índice 0, a posição do índice 1 e do índice 5 da lista e mostre na tela essa soma. Então, esse é o conteúdo aqui da letra B. Na letra C, ele fala o seguinte: modifique a lista na posição 4, tá certo? Então, vamos pegar aqui qual que é a posição 4 e atribuir o valor 100 para ela. Então, no caso das listas, como as listas elas são imutáveis, nós conseguimos aí trocar, né, o valor, o conteúdo de uma determinada posição de uma lista. Depois, por último, não menos importante, aqui no item D, ele fala o seguinte: mostre na tela cada valor da lista A, um em cada linha no caso. Então, vamos começar aqui esse exercício primeiro declarando, então, a lista. Então, eu vou declarar a lista, ele sugeriu ali a lista A. E para mim criar uma lista no Python é muito simples, eu coloco
sempre entre colchetes. O PyCharm, no caso, ele já até ajuda para a gente, diferentemente do Jupyter Notebook, né? Quando eu abro, né, o colchetes, ele automaticamente fecha. E aí eu já posso colocar o conteúdo aqui dessa minha lista que ele pediu ali, os valores 1, separado sempre por vírgula, depois o 0, vírgula, depois o número 5, vírgula, menos 2, depois menos 5, e por fim aqui também eu tenho o número 7. Se eu quiser, inclusive, mostrar na tela essa lista, eu posso dar um print, né, utilizando a funçãozinha print, e colocar aí a variável lista, no caso, que é A. Se eu quiser já rodar aqui, no caso, eu posso clicar com o botão direito em cima da aba lista 06 ali, run, lista 06, e ele já mostra aqui para mim a lista sem nenhum problema. Ah, não, eu quero saber qual tipo, se realmente isso aqui se trata de uma lista, eu posso utilizar isso daqui, ó, a função type. Então, eu vou colocar a função print, depois eu coloco o argumento type e, no caso aqui, o nome da variável, que é A. Então, se eu rodar aqui novamente esse meu código, veja, ele vai mostrar a lista e vai falar que se trata realmente, né, da classe lista aqui dentro do Python. Tá certo? Então, dessa maneira aqui, nós já matamos aqui o item A. No item B, ele pede para armazenar, né, em uma variável inteira a soma das posições 0, 1 e 5. E aqui nesse caso, como ele pediu uma variável simples, eu vou chamar essa variável simples simplesmente de soma mesmo, tá certo? Eu sempre gosto de colocar o nome da variável para mim depois não ter problemas. Porque quando o código é pequeno, tudo bem, mas se o código começar a ficar grande, colocar apenas letras e números pode ser um problema, tá certo? Então, sempre sugestão colocar o nome da variável da forma que realmente ele pede ali no caso. Então, se é soma das posições, nós vamos colocar o nome da variável soma, e aqui a posição vai ser a posição A0, operador de adição, lista na posição A1, e depois, por fim, aqui, né, nós temos também a lista na posição 5. Então, a posição 0, 1 e 5 aí a soma. E aqui logo na sequência eu já posso printar na tela aqui essa soma. Então, eu vou colocar assim, ó, print, né? Eu vou utilizar aqui as minhas f-strings. Vou colocar assim, ó, a soma, vou colocar soma no caso, né? Soma das posições. Eu vou indicar as posições ali, ó, a posição 0, 1, 5, 2 pontos. E aí eu coloco aqui entre as chaves o nome da variável que é soma. Então, dessa maneira aqui, ó, já posso inclusive rodar o código e ele vai mostrar para a gente aqui, né, a soma das posições 0, 1 e 5 é exatamente 8. Olha só, vamos ver aqui a lista. Então, a posição 0 é 1, a posição 1 é 0 e a última posição aqui, que é a quinta posição, é o 7. Então, 1 mais 0 é 1, 1 mais 7, 8. Tá aqui o 8 colocado aqui certinho. Logo na sequência, ele pede aqui no item D para modificar, né, a posição 4, atribuindo o valor 100. Inclusive, eu vou dar um print dessa posição, vai ser a posição 4. Então, ó, A na posição 4 antes de fazer a troca e depois de fazer a troca. Então, eu vou colocar assim, ó, A na posição 4 agora vai passar a ser 100. Então, eu coloco o sinal de atribuição com igual e agora eu posso, inclusive, né, já dar um print da posição A. Veja que antes ele vai ter o valor normal, depois o valor 100. Então, vou rodar aqui novamente, ó. Então, tá aqui, ó. Antes, eu printei a lista, né, gente? Eu não quero printar a lista, eu quero printar aqui a posição. Posição 4. Como eu fiz anteriormente ali. Então, vou rodar novamente. Ó, anteriormente, na posição 4, né, era o número menos 5. Então, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Era menos 5, tá aqui. Depois eu passei para 100. Então, a gente pode verificar aí que as listas elas são mutáveis. Eu consigo mudar, né, os valores aí das posições de qualquer índice. No caso aqui, ele pediu do índice 4, mas poderia ser qualquer índice sem nenhum problema.
Depois, né, vamos ver qual o próximo item que ele pede aqui, ó, mostre, né, na tela cada valor da lista A, um em cada linha. Então, para isso aqui, nós podemos, por exemplo, utilizar, né, as estruturas de repetição. Eu posso utilizar, por exemplo, o for mesmo. Eu vou colocar assim, ó, for. Vou colocar a variável valor in A, 2 pontos. Então, ou seja, aqui, ó, para cada valor em lista A, né, eu quero que ele printa para mim quem aqui, ó? Eu quero que ele printa para mim a variável valor, tá certo? Então, dessa maneira aqui agora, ó, eu posso rodar o código e eu tenho aqui então, né, a lista agora, ó, depois dele mostrar aqui o -5 e o 100, né, que foi alterado os valores, ele mostra para mim a posição do índice 0, que é 1, depois o 0, 5, -2, o 100, né, que já mudou ali o valor, e depois, por fim, aqui nós temos o número 7. E aqui, pessoal, dessa maneira aqui, nós finalizamos aí, né, o nosso primeiro exercício aqui, relativo das coleções em Python, mais precisamente aqui falando sobre as listas da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da primeira questão relativa à parte das coleções em Python, mais precisamente sobre as listas, tá certo? Inclusive em outras linguagens de programação como C, linguagem Java, por exemplo, é muito conhecido como vetores e matrizes, tá certo? Então fica aí a minha sugestão para que vocês possam estudar também sobre outras linguagens de programação, tá certo? Vou pedir aqui, pessoal, o de sempre, para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!